Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que dá dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais, minhas opiniões sobre os livros. Muito bem, e como nós estamos nas vésperas do Natal, né, feriado importantíssimo, data importantíssima para o cristianismo, vamos dar algumas dicas de leitura referente à figura histórica, mística, religiosa de Jesus Cristo, tá? Então eu já falei aí, passando dicas de leitura sobre o Khalil Gibran, que escreveu O Profeta, tá? E aqui ele vai fazer uma apanhada de vários depoimentos sobre a figura messiânica, a figura de Jesus Cristo. Então você tem aqui as palavras dos discípulos, dos apóstolos, das pessoas da época, até de Pôncio Pilatos, dos romanos, dos gregos, até pessoas que não gostavam de Jesus Cristo, igual os saduceus, fariseus, etc., né? Então é uma miscelânea de relatos, né? Não tem um narrador só, são vários narradores, mas todos centrados nessa figura do Filho do Homem, tá? Por isso que é Jesus, o Filho do Homem. E aí são vários relatos em que você tem um Jesus mais humano, né? Aquelas pessoas que veem Jesus como mais humano, mais próximo dos pobres, né? Mais fazendo milagres, mais curas, como Jesus curando, né? Mas não no sentido assim de um libertador nacional, né, de um Messias, igual a figura messiânica era esperada, era de um libertador nacional. Né? Inclusive o próprio Judas Iscariotes esperava Jesus como um libertador nacional, né? Assim, alguém que fosse contra o Império Romano, etc. Aquelas que esperam Jesus enquanto uma divindade mesmo, né? Alguns pagãos, alguns gentios viam Jesus como uma espécie de divindade. Então, assim, o que ele faz aqui é tentar montar um mosaico com o centro a figura de Cristo, tá? Então é complicado, eu já falei em outros vídeos, né, do Khalil Gibran, que ele está ali na transição, aliás, ele está ali no intervalo, podemos dizer assim, numa interseção, podemos dizer assim, na tradição cristã e na tradição muçulmana, né? Porque no Líbano, no Sírio, Líbano, ali tem muita a presença cristã, ortodoxa, né? E obviamente ali cercado de muçulmanos, né? A época do Império Otomano, etc. Então esse livro aqui é isso, ele tem uma visão, assim, em alguns momentos cristã e em alguns momentos muçulmana. Então é muito complicado eu conseguir fazer assim uma definição de que o Khalil Gibran pretende, a não ser de polemizar, podemos dizer, em alguns momentos, tá? Então ele faz esse centro na figura messiânica, a figura de Cristo, mas, por exemplo, a parte que ele traz a divindade de Jesus pode ser por um olhar gentil, né? Lembrar que os gregos e romanos faziam essa questão de os deuses andavam entre os homens. Então, em alguns momentos no Atos dos Apóstolos, você vê lá os apóstolos confundidos com deuses, né? Os deuses estão entre nós, tá? Então não era difícil para os gentios isso, né? A questão da divindade humana, do ser meio humano, meio divino, Hércules, né, tal. Mas para os povos semitas, né, então os judeus e depois o Islã, né, não tem essa ideia de um homem divino, tá? É um profeta divinamente inspirado, um profeta glorificado, cheio do Espírito Santo. Então, ele trabalha muito essas duas questões, enquanto que no Evangelho de João, Jesus é o Filho de Deus no sentido de a divindade encarnada, a encarnação divina, tá? Então essas são as diferenças maiores que você vai encontrar entre, por exemplo, os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, tá? Eu já falei isso em outros vídeos aí. E para falar dessas diferenças de evangelhos, né, que realmente os evangelhos foram feitos para várias comunidades, então você tinha Mateus escrevendo lá para uma comunidade, você tinha Marcos, né, que é distribuído para outras comunidades, você tinha Lucas e Atos dos Apóstolos, que é para outra comunidade. Lembrar que Lucas andava junto com São Paulo, né? São Lucas andava junto com São Paulo, se conhecendo essas viagens missionárias e tal. E aí tem o Evangelho de João, que é outra linha. E aí, para trabalhar essas questões textuais, a crítica textual, eu trouxe aqui o Bart Ehrman, que é um grande estudioso, que Jesus disse, que Jesus não disse, e também é aquele que ele também escreveu um livro chamado assim, ó, Como é que Jesus se tornou Deus, tá? Que vai a questão da divinização, que para ele, diferente de João, não é que Jesus teve uma quenose, uma diminuição e virou humano. Não, para ele há uma tradição em que Jesus é um humano, um profeta que foi divinizado. Então, esse é o debate. Bart Ehrman, que já foi um evangélico, né, um protestante, mas devido a esses estudos de crítica textual, ele ficou meio assim cético, né? Hoje em dia ele é mais agnóstico, mais cético, porque ele faz uma leitura muito detalhada da crítica textual e se baseia muito na crítica
crítica textual para ter fé. Então nós já falamos nesse canal várias vezes sobre a formação do cânone, a questão dos evangelhos, o que tem diferença dos evangelhos, e ele destaca justamente as diferenças, tá? Ele trabalha mais as diferenças textuais de cópia, trechos que estão no evangelho e não está em outro, trecho que foi aumentado, então ele vai falar assim, olha, tem trechos que só tem João, né? A questão lá da mulher adúltera, né, que tem João, a questão da conversa com a samaritana, a questão da ressurreição de Lázaro, e trechos que não tem nos outros, né? Ou trechos acrescentados. Então ele fala assim, o final de Marcos foi acrescentado. Né? Ah, não tem esse final de Marcos, acrescentaram aqui a parte da ressurreição. Né? Então ele vai discutir mais as diferenças que as semelhanças, então obviamente que ele vai ficar preocupado com isso aí. E como ele, por exemplo, a questão dos cambistas, a expulsão dos cambistas, os mercenários do templo, foi no início do ministério de Jesus ou foi no final? Né? Então, lá em João, Jesus já chega expulsando os mercadores, e o grande último sinal de Jesus é a ressurreição de Lázaro. Nos outros não, né? Nos outros lá é quando Jesus chega no templo e expulsa os cambistas, então aí os saduceus, os fariseus ficam horrorizados. Qual autoridade você faz isso, de expulsar, né? Então, dá a impressão que a expulsão aconteceu lá no final do ministério, se você ler os três. Né? E lembrar que João só veio lá no final do primeiro século, tá? Então, quem viveu e era cristão naquela época só leu lá no máximo os Atos dos Apóstolos, tá? Então não leu Hebreus, não leu Apocalipse, isso aí foi, né? Então, aí a partir dessa constatação histórica, o Bart Ehrman fala assim, olha, eu posso confiar nesses escritos, quem que copiou, né? Essas pessoas que copiavam mudavam os textos, acrescentavam e tiravam. Não tinham copistas profissionais ainda, não tinha, né? Os copistas profissionais, a gente imagina os monges medievais, isso aí só, né, depois, aí, séculos depois, que as pessoas ficavam ali só copiando os trechos da Bíblia, tá? Então a preocupação aqui do Bart Ehrman é muito textual, igual tem pessoas hoje, olha, o William Shakespeare escreveu todas as obras do William Shakespeare, né? Podemos dizer que existe o personagem histórico William Shakespeare, mas ele escreveu, né, o Otelo, o Hamlet, né, o Macbeth, tal, a mesma pessoa que escreveu todos esses textos. Então a questão aqui do Bart Ehrman é muito centrada na questão de escritura mesmo, e ele esquece que existe toda a tradição dos apóstolos, né, que eram pessoas que transmitiam umas às outras, né, essas leituras, esses textos eram lidos, inclusive ressalta esse ponto, né, eram textos que eram lidos durante os encontros, né, pelas primeiras missas, podemos dizer assim. Então as pessoas eram analfabetas naquela época, né? Pouca gente era letrada, os próprios copistas nem sempre eram letrados, eles sabiam só copiar as letras, né? Então ele explica que possivelmente, aqui, né, basicamente era isso, eram leituras públicas dos evangelhos, leituras públicas das cartas de Paulo, né, do Apocalipse, etc. Tá? E aí ele fala assim, muitas vezes na transmissão de comunidade em comunidade, essas pessoas que eram cristãs, eram né, intimadas, eram convidadas, né, a copiar, essas pessoas não eram copistas exatamente, né? Ou raramente eram. E não tinham então a preocupação de conservar o texto, então acrescentavam e tiravam, né? E aí esses manuscritos são incompletos, trechos que faltam em um, tem a mais no outro, né? Então é basicamente o resumão do que ele, né? É uma obra assim mais para quem estuda teologia, tá? Mas ele ressalta essas preocupações aí que realmente tem. Se a pessoa ficar preocupada com crítica textual, olha o que aconteceu, quantas pessoas viram a ressurreição, né? Quando aconteceu, quem que viu a ressurreição de Lázaro, né? Aquela parte do centurião, lá vejo pessoas discutindo, ó, gente, centurião que falava assim, Jesus, né, não sou digno, né, que vem em minha casa e tal. Ele foi pessoalmente até Jesus ou ele mandou os servos e os servos falaram, né? Então tem umas coisas assim, então ele pega essas diferenças, né? Mas se a pessoa tem só preocupação textual e esquece que a Bíblia é apenas a base, ele vai começar até a ficar com a fé abalada, né? Que é o que aconteceu com o Bart Ehrman, né? Se a pessoa fica preocupada com as diferenças e não com as semelhanças, então aconteceu que o Bart Ehrman perdeu a fé. Então aí agora ele vai ficar arrumando argumento para convencer a falta de fé, tá bom? Então essa é a crítica que eu faço ao Bart Ehrman, que essas preocupações textuais todo mundo tem, né? Se você pegar uma Bíblia aqui da CNBB, ó, pega a Bíblia da CNBB, ela vai mostrar um monte de coisa aí, ó. Esse trecho aqui é diferente do manuscrito tal, tem esse manuscrito tal. Não é nenhuma novidade, tá? Se você pegar a Bíblia Católica CNBB aqui, ó, esse trecho não tem no manuscrito tal, esse trecho tem. Então, eles ficam pegando pequenas diferenças textuais e aí ressaltando isso como fosse, a Bíblia se contradiz. Não, né? Existem vários relatos que existem várias comunidades e raramente até o segundo século todas as comunidades tinham todos os evangelhos, tá? Que dirá as cartas de Paulo, tá? Então a Bíblia, como a gente conhece, não caiu pronta, né? Foram várias comunidades, foram compartilhando esses escritos
realmente copiando, realmente tem diferença dos manuscritos, tá? Isso aí a própria CNBB aqui tem, né? O final de Marcos vai explicar, né? Então, assim, eu não vejo nenhuma novidade nisso aí. Porque além da Bíblia nós temos a tradição, que foi passada pelos apóstolos, e nós temos o magistério da igreja. Então, né? Agora, para quem só baseia na Bíblia, né? Para quem só baseia na Bíblia, aí é complicado mesmo, tá? Porque o pessoal acha que a Bíblia veio pronta, caiu do céu, não é assim, tá? E aí por isso que eu falo assim, olha, eu dou sempre dicas além da leitura da Bíblia, porque nós temos a tradição, e se você ficar lendo só a Bíblia lá, você vai perceber mais da história do rei Davi, do Salomão, do que da história da igreja, que é que nos interessa, né? Ou seja, nós estamos falando de cristianismo, estamos falando, não, né, todo respeito ao judaísmo, mas eu sempre dou dicas de leitura aqui, ó. Por exemplo, vamos conhecer mais sobre a vida de Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, Fioretti, né? Então, que aí vai contar a história dos discípulos de São Francisco, por exemplo, né? Além da própria história de São Francisco. Então, as pessoas não conhecem, tá? Não conhecem. Já dei outra dica aqui, ó, imitação de Cristo, sempre damos relendo aqui, ó, sempre devocional, né? Imitação de Cristo, da idade média e pós-idade média, né? Século XV, XVI e tal. Então são escritos devocionais, são pessoas cristãs, católicas, etc., ao longo da história, escrevendo sobre a história do cristianismo. Isso aqui ainda nem tinha ainda a reforma, né? Um pouco antes da reforma. Depois da reforma, nós temos a reforma e a contra-reforma, o barroco. Aí já dedica aí, ó. Depois eu vou falar mais desse aqui, eu subi do Monte Carmelo, né? São João da Cruz, da importantíssima Noite Escura da Alma, ele vai abordar isso aqui, né? E aí vai falar sobre justamente a parte devocional, a questão de jornada espiritual, né? A importância desses livros é não só a conversão ao cristianismo, mas conservar a fé, né? Eu tenho fé, mas aumentar a minha fé, né? Lembra dessa frase? Então, né? A jornada espiritual é isso. Eu tenho fé, mas aumentar a minha fé, tá? Filoteia, São Francisco de Sales, né? Também importante. Vai mostrar isso aqui justamente. Tá, então a Filoteia, século XVI e XVII, vai também trabalhar a parte devocional, a parte de jornada espiritual. E são pequenas dicas, são pequenas leituras, são devocional, meditação sobre as escrituras. Tá? Então são pessoas que ao longo dos séculos leram a escritura, absorveram, foram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então a Bíblia é a base. Tá? A Bíblia é a base, a partir da Bíblia. Então eu só vou conservar toda a minha fé na Bíblia. Mas aí começa a encontrar contradições ali, pequenos trechos. Mas essas pessoas aqui foram divinamente inspiradas, né? Então, eu sempre dou essas dicas aqui, como parte devocional, complemento, né? Você vai ler a Bíblia e aí eles vão comentar trecho da Bíblia também, tá? Então, todos esses aqui vai ter comentário da Bíblia, dos Evangelhos, né? E na parte de literatura e religião, continuando a leitura aqui sobre a biografia literária do São Lucas, que vou fazer mais um vídeo ainda sobre esse livro, que é muita coisa, né? Ela faz muita reconstrução de época, que é o mais legal do livro, é isso, né? Contando a história dos gregos, dos romanos, né? Como é que era a escola de Alexandria, como é que era o estudo da medicina naquela época, né? São Lucas era médico, e como é que São Lucas, que viveu ali paralelo à vida de Cristo, não teve contato com Cristo em vida, né? Só conheceu quando Paulo pregou e tal. E o próprio Paulo também, né? São Paulo também não teve contato com Cristo, a não ser na visão, né? Quando Cristo apareceu para ele e chamou para a evangelização, para ser o apóstolo aos gentios, né? Então, esse livro aqui é um complemento, foi escrito antes, tá? Mas é um complemento daquele livro lá do São Paulo, tá? Pela mesma autora, Taylor, né? A Taylor Caldwell, tá? Então é um livraço aqui, ó, vai demorar um tempinho, mas ela vai reconstruir muito. E lembrando que São Lucas é importante, porque é o evangelho mais documentado, né, que é o evangelho de São Lucas, mais o Atos dos Apóstolos, né, que é o livro histórico, do Novo Testamento, né, a Nova Aliança, o qual tem lá Macabeus, Crônicas, Samuel, Reis e tal. Nós temos um livro histórico dentro da Bíblia, que é o Atos dos Apóstolos, tá? Porque vai mostrar as primeiras viagens de Paulo, tem várias viagens de Paulo, né? E claro que você vai ler esses livros comparando com a Bíblia, tá, gente? Então, igual eu falei, uma coisa é literatura, outra coisa é a Bíblia. Então muita coisa ela vai inventar da cabeça dela, né? Porque é para inventar, né, a parte literária mesmo, tem que ter diálogo, tem que ter, a gente não sabe. Mas aqui, muita coisa que ela fala historicamente é bíblico, tá? Então assim, não é totalmente fantasia não, é um romance histórico, que ela reconstitui a época histórica. E muita coisa bíblica, porque vai falar da estrela de Belém, vai falar dos pastores, né? Vai falar lá do Herodes, do Pilatos, né, e tal. Então tem muita coisa, os reis magos, entendeu? Então, tudo isso aqui é bíblico, tá? Só que como ela tem que colocar mais história, ela vai contar dos romanos, o Tibério César vai aparecer no livro. Eu vou terminar de ler porque eu faço um resumão do livro, que você conhece mais sobre o Império Romano na época de Cristo, né? O Tibério César, que era, né, o imperador da época, o Pôncio Pilatos, que era o governador da Palestina ali, da Judéia, né? Então é basicamente aí
listinha de livro. Isso aqui é fácil, tá? Editora Vozes, né? Isso aqui é coisa fácil, gente. É uma coisa assim. Acho que todo cristão tinha que ter em casa para conhecer na editora Vozes. E a dica de hoje, que essas duas principais aqui, o Khalil Gibran, né? Jesus, Filho do Homem, e o que Jesus disse, o que Jesus não disse, né? Aqui do Crítica Textual, mas para quem gosta de teologia, é interessante, né? Você viu que eu trouxe de todo tipo aqui, devocional, né, literatura, então assim, as dicas de leitura que eu estou lendo no final de ano é isso aí. Né, o Bart Ehrman, e do Bart Ehrman depois eu vou comentar, né, como Jesus se tornou Deus, que é um outro livro de classe, polêmico, né, você vê que o cara gosta de ser polêmico, né, mas ele é muito bem documentado, é um cara sério, tá, então se eu trouxe aqui, o cara é sério, tá, por mais que eu discorde muita coisa que ele fala, ou do que ele está preocupado, mas é a pessoa séria, tá? Bart Ehrman muito sério, a parte crítica textual. E eu que estudei crítica textual na faculdade, o Will Shakespeare, o Romero e tal, né? Quem que escreveu isso aí? Então a questão que ele levanta aqui é séria, mas não entender como é que a Bíblia é fruto de uma tradição. Tem uma tradição que criou a Bíblia, né? Então está em diálogo a tradição e a Bíblia, né? E não que veio uma Bíblia pronta e depois tem uma tradição paralela, é tudo junto, né? Que é uma questão que falta para a leitura protestante dessa questão bíblica textual, tá? Então é uma questão, já falei outros vídeos, procurem aí, tem vídeo que eu comento essa questão da formação do cânone, né? Então tem muita coisa interessante. E aí, né? Feliz Natal para quem Feliz Natal, boas festas para quem boas festas e aguardem pelo menos 1 ou 2 vídeos esse final de ano aí. São Lucas e mais alguns outros detalhes que eu tiver aqui, mais algumas novas leituras, né? Aí eu vou fazer um vídeo especial aí final de ano, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.